As características dos alimentos que nós temos aqui, primeiro, os alimentos são personalíssimos, né? Ou seja, os alimentos tanto para pleitear como para receber, tanto para pleitear como para pagar, né? Pleitear, na verdade, que você está querendo receber. Então, quanto para receber como para pagar é personalíssimo. Aquele que recebe é chamado de alimentando, e é o credor. Aquele que é chamado para pagar é chamado de alimentante e é o devedor. Tá? Então, é intransferível, pessoal e intransferível. Por ser pessoal intransferível, personalíssimo, tá? Os alimentos são... Desculpa, vou passar para outra aqui, depois eu já falo desses transmissíveis aqui, tá? São incessíveis. Ou seja, os alimentos são incessíveis porque eu não posso ceder meu crédito alimentar para terceira pessoa. Se eu ceder meu crédito alimentar para terceira pessoa, significa que eu não estou precisando, se eu estou cedendo, tá? Portanto, incessíveis. O que mais? Impenhoráveis. Por que impenhoráveis? Porque é um valor para a sobrevivência, tá? Em razão do seu caráter de subsistência, daqui também, tá? Irrestituíveis ou irrepetíveis, ou seja, os alimentos uma vez pagos não volta mais, são irrestituíveis e irrepetíveis, mesmo que você pagou de forma indevida, não volta mais, porque você fez um ato beneficente, né? Ou seja, sustentou uma pessoa, ó, que legal, né? Ela podia ter morrido e hoje você acabou sustentando. Irrenunciáveis. Eu não posso renunciar aos alimentos, salvo se for ex-cônjuges, num processo de divórcio ou na dissolução da união estável. Aí é possível. Nós temos um enunciado que é dos juízes das varas de família do interior paulista em 2006, falando que só não pode ocorrer a renúncia quando não há um desvínculo. Por exemplo, pai com filho, não há um desvínculo. Não existe ex-filho, não existe ex-pai. Então não há possibilidade de renúncia. Entre ex-cônjuges é possível, desde que haja o divórcio, que houve o desvínculo da origem dos alimentos, né? Divorciou e extinguiu o casamento, que tinha originado aos alimentos. União estável, originou os alimentos. Houve a dissolução, portanto eu posso renunciar, porque não há mais esse vínculo. Agora, na separação, entende-se que ainda existe o vínculo matrimonial. Portanto, não seria possível a renúncia, mas sim desistência, que são diferentes, palavras distintas. Renúncia para sempre, desistência por hora. Então, cuidado com os termos quando se coloca. Renunciam as partes reciprocamente. Acabou. Muito difícil conseguir novamente os alimentos. Desistência por hora. Hoje não estou precisando, mas amanhã eu posso pleitear. Tá? Então, toma cuidado com essa situação. Irrenunciáveis que eu mostrei. Incompensáveis, e daqui a pouco eu já falo do outro lá, tá? Do transmissíveis. Incompensáveis, né? Ou seja, como os alimentos é para a sobrevivência, a regra é para a sobrevivência, eu não posso requerer compensação, tá? Houve um pagamento maior na outra, agora vou compensar. Não, é irrestituível e incompensável, tá? Então, a regra é essa. Todos os atos de mera liberalidade são incompensáveis. Por exemplo, o pai que comprou um presente para a criança e deu para o seu filho. E ele guardou a nota fiscal. E aí, na hora de depositar o valor da pensão alimentícia, ele desconta essa nota fiscal. Não pode, porque incompensáveis. Porque aquilo que ele deu de presente é um ato de mera liberalidade. Ele quis dar. Tá? Ele foi almoçar no restaurante, ele foi para Disney com o filho. Ele não pode agora descontar na pensão. Isto é incompensável, porque foi um ato de mera liberalidade. Tá? Imprescritíveis. Os alimentos são imprescritíveis. Não prescreve a qualquer momento. Eu posso pleitear a hora que eu quiser. Pleitear alimentos. O que prescreve é a cobrança, tem que tomar cuidado. Lá no artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil, diz a cobrança, ou seja, a execução de pensão alimentícia que prescreve em 2 anos atualmente, tá? Mas eu vou explicar direitinho aí, porque existe uma situação que eu sempre dou um exemplo, né, para vocês. Estou dando bastante exemplo, hein, e dica aí num vídeo gratuito aí praticamente para vocês. Mas toda a explicação está aqui, tá, direitinho.
Por exemplo, eu vou fazer a cobrança, por exemplo, um filho com 10 anos de idade, o pai nunca pleiteou alimentos, o pai nunca pagou alimentos e nunca foi pleiteado alimentos. Ele pode entrar com uma ação de alimentos agora? Pode. Só que é daqui para frente, a partir da situação que ele está devendo. Tá? Para trás não tem como mais. Agora, vamos supor que foi fixado alimentos. Foi fixado alimentos com 10 anos de idade de R$1.000 por mês. Hoje, essa criança é um adolescente, tem 17 anos de idade, e o pai nunca pagou, já fixado com 10 anos, R$1.000. Ele nunca pagou, hoje tem 17 anos de idade. Eu posso cobrar? Posso. Quanto? Lá no artigo 206, parágrafo 2º, diz que prescreve em 2 anos. Então, em tese, só poderia cobrar os últimos 2 anos. No entanto, o artigo 197, inciso 2 do Código Civil, ele suspende. Ou seja, não corre prescrição, não é nem suspende, não corre prescrição entre descendente e ascendente quando estiver sob poder familiar. Pai, filho é ascendente e descendente, está sob poder familiar. E o poder familiar vai até os 18 anos de idade. Se vai até os 18 anos de idade, não correu prescrição. Portanto, eu posso cobrar os 7 anos. Mas quanta gente só entra contra os últimos 2? Não pode entrar contra todos, 7 anos. Claro que não vai poder pedir prisão é só as últimas 3. Partir da propositura da ação, mas que for vencendo o decorrer do processo. O restante é sob pena de penhora, nós vamos ver daqui a pouquinho aí, tá? Então, essa explicação direitinho toda aqui, ó, tá? Ó, rapidamente ali, que ficou faltando, que é transmissível. Os alimentos são transmissíveis, tá? Artigo 1700 do Código Civil. Ou seja, significa que o débito alimentar transmite-se aos seus sucessores atualmente no Código Civil de 2002, antigamente era intransmissíveis, hoje é transmissível. No entanto, a maioria entende que até o limite do espólio, né, do valor dos bens de espólio, lógico. Não poderia ultrapassar aí no valor particular dos herdeiros, não, do espólio. Ou seja, do que os herdeiros receberiam, tem que pagar primeiro isso aqui. Tá? No entanto, em São Paulo tem um enunciado, entendendo aqui, ó, enunciado número 1, até vou mostrar para vocês. Ó. A transmissibilidade da obrigação alimentar, artigo 1700, pressupõe seu prévio estabelecimento por acordo ou sentença judicial, antes da morte do devedor. Então, todas as petições que eu entro já agora na inicial, eu já peço que conste a transmissibilidade na sentença, conforme o enunciado número 1 dos juízes de São Paulo. Tá? Mas eu não sou de São Paulo. É bom colocar, para constar. Porque, como um tribunal está decidindo dessa forma, os outros também podem. Tá? Então, é bom colocar. O que é demais não prejudica. Tá? E num acordo também. Se eu sou credor num acordo, eu quero que conste a transmissibilidade, que os dois já estão cientes da transmissibilidade, senão depois fica difícil para executar, se ele morrer o devedor. Tá? Entenderam? Essas são as características dos alimentos. Então, nós terminamos aqui as características.